Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de como um projeto acadêmico está usando a ciência para proteger uma cidade inteira, Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, de um problema que se arrasta há décadas, as enchentes. Vamos entender como um sistema de alerta bem pensado pode de fato salvar vidas e proteger o patrimônio das pessoas. Bom, toda a nossa análise de hoje é baseada na monografia de Vinícius Lemos Vilela, um trabalho que foi orientado pela professora Ana Maria Stephan. O estudo se chama Estudo para a Implementação de Parâmetros de Alerta e Alarme de Cheia e faz parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, com previsão de conclusão para 2025. E antes a gente começar para valer, aquele convite rápido, se esse tipo de conteúdo é importante para você, considere seguir o nosso canal, curtir e compartilhar. Isso ajuda demais a gente a levar conhecimento de qualidade para mais gente. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro vamos entender o tamanho do desafio em Paraíba do Sul. Depois, a gente vai ver a resposta que a ciência propõe e o método usado para conseguir prever a enchente. Na sequência, vamos descobrir como tudo isso se transforma em ação, qual o impacto social disso tudo e, por fim, as conclusões e contribuições desse excelente trabalho. Para a gente começar, é preciso entender uma coisa. O problema das enchentes em Paraíba do Sul não é de hoje. Não é um evento isolado, mas sim uma ameaça histórica, que volta e meia assombra a população local. Basta olhar para essa linha do tempo para ver que a situação é séria e se repete. A gente tem registros de uma das maiores enchentes da história lá em 1966 e eventos bem graves e mais recentes como em 2007, 2019, 2022 e olha só, em 2023 o rio chegou a ficar 20 centímetros acima do nível de transbordamento. É um ciclo de desastres que precisava de uma solução. E aqui a gente chega no ponto-chave, que o próprio autor destaca no estudo. A questão não é só a chuva, mas o que ele chama de lacuna significativa na gestão municipal. Em outras palavras, faltava um plano, uma abordagem técnica e organizada para lidar com esses desastres, o que deixava todo mundo, incluindo a própria Defesa Civil, numa situação muito vulnerável. Certo, então a gente já entendeu o tamanho do problema. Agora, vamos ver a solução. O estudo propõe uma verdadeira virada de chave, mostrando como a ciência pode preencher essa lacuna com uma resposta concreta e, principalmente, proativa. E o objetivo principal é bem direto e, olha, muito poderoso: criar um protocolo para alertar sobre enchentes com pelo menos 48 horas de antecedência. 48 horas. Pensa bem, isso muda o jogo completamente. É sair da reação no meio do caos e partir para a preparação planejada, dando tempo para todo mundo agir com segurança. Mas para chegar nesse resultado não é mágica, né? Tem todo um passo a passo bem definido. É preciso analisar os dados do passado para encontrar padrões, conectar esses dados com as enchentes que já aconteceram, criar níveis de risco bem claros e, o mais importante, para cada nível de risco, uma ação correspondente. Tudo isso, claro, sendo monitorado o tempo todo e com o envolvimento da comunidade. Certo, mas a pergunta que não quer calar é: como é que se prevê uma enchente com tanta antecedência? Como isso funciona na prática? A resposta está na correlação inteligente de dados. Vamos entender a metodologia. Para entender o método, a gente precisa de duas peças do quebra-cabeça. A primeira é a vazão. Pensa nela como volume de água que a barragem de Santa Cecília, que fica rio acima, libera. Esse é o primeiro sinal, um indicador que nos diz o que pode estar vindo por aí. É aqui que a informação começa. Se a vazão é a água que está vindo, a cota do rio é a segunda peça. É o nível que essa água atinge quando efetivamente chega na cidade, medido por uma régua que fica lá. É a medição do impacto real, bem no local do problema. A grande sacada do método é conectar essas duas peças. Então, a lógica é a seguinte, e é bem inteligente. Primeiro, o sistema fica de olho na vazão lá na barragem. O estudo calculou que essa água toda leva de 8 a 12 horas para chegar na cidade. Com base no volume liberado, é possível prever com bastante precisão o quanto o nível do rio vai subir lá na frente. Se os números chegam em um patamar crítico, pronto, os alertas são disparados. Ok, ter a previsão é fundamental, mas não adianta nada se a gente não souber o que fazer com ela. E é aqui que entra a ferramenta que é o verdadeiro coração deste estudo. Exato. Como é que esses dados todos, esses números, viram uma ação clara e coordenada que, de fato, protege as pessoas na vida real? E a resposta está aqui, na matriz de protocolos. Pensa nela como um manual de instruções super claro. Ela traduz os dados em ações diretas.
Vamos pegar um exemplo. Se a vazão lá em cima fica entre 800 e 1.100 metros cúbicos por segundo, o sistema entra em estágio de alerta. A ação imediata. Acionar os alarmes sonoros na cidade. Se a vazão passa de 1.100, o estágio vira crítico e o protocolo é ainda mais claro. Executar o plano de evacuação. Não tem achismo, sabe? É a ciência conectada diretamente à proteção da vida. Agora, implementar um sistema como esse vai muito além de uma melhoria técnica. É uma mudança de cultura profunda na forma como o município encara e gerencia o risco de desastres ambientais. Essa tabela resume bem a grande transformação. Antes, a gente tinha uma abordagem que a gente chama de empírica, baseada na observação, na experiência do acho que vai chover forte. Era uma abordagem reativa. A proposta do estudo é trocar isso por uma abordagem técnica, baseada em dados e ciência, que permite ser proativo. É a diferença entre reagir ao caos e agir com planejamento. E os benefícios disso são enormes. Os alertas se tornam muito mais assertivos, mais confiáveis, o gestor público passa a ter um respaldo técnico e até jurídico para tomar decisões, às vezes bem difíceis, e, o que é fundamental, isso ajuda a criar uma cultura de prevenção e resiliência, envolvendo a comunidade e melhorando a coordenação entre todos os órgãos. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E agora vale a pena a gente refletir sobre o legado e as contribuições mais amplas de um trabalho como este. E essa citação da conclusão do estudo, para mim, amarra tudo perfeitamente. O que ela diz é que não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se 3 pilares humanos não funcionarem. O monitoramento tem que ser preciso, a comunicação tem que ser ágil e, o mais importante, a comunidade precisa colaborar e confiar no sistema. No fim das contas, um trabalho como este, que nasce dentro de um curso de especialização, reforça o imenso valor da educação de qualidade. Ele mostra na prática como a academia pode gerar conhecimento aplicado, que não fica na prateleira, mas que fortalece as políticas públicas e ajuda a construir uma sociedade mais segura e resiliente. E claro, a gente sempre recomenda. Quem quiser ir a fundo, mergulhar nos detalhes técnicos e nas análises, deve consultar o trabalho original. É a fonte primária de tudo que a gente discutiu aqui e o link processo está disponível na descrição. Para encerrar, um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico produzida com auxílio de inteligência artificial para nos ajudar a extrair e organizar os pontos principais. Por conta disso, o conteúdo pode conter simplificações ou imprecisões, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.